Olá, estamos mais uma vez no canal Tribo dos Santos, em que focalizamos temas pela perspectiva séria, sem as mentirinhas próprias dos teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos. Vamos focalizar hoje a volta ou emergência e a queda dos novos malditos fariseus, que consiste no clero protestante e evangélico. Isso ocorrerá por ocasião da segunda vinda de Jesus. Freud e Marcuse nomeiam de retorno de reprimido o retorno de Jesus, que ocorreria em tempo de muita longa duração, segundo o contexto filogenético da doutrina psicanalítica de Freud. Haverá, então, certamente, alguns contextos sócio-históricos que serão análogos aos da primeira vinda de Jesus, inclusive em relação à ordem dos acontecimentos. Veja aqui embaixo deste vídeo o link deste tema na forma de texto, com a citação bibliográfica e outras informações. O anjo de Jesus previu e revelou ao João alguns aspectos dessa analogia que ocorreriam na sua volta, para prevenir as pessoas nessa ocasião. Ocorreria, então, notadamente, o retorno do tipo de ideólogo que desempenha o papel social homólogo ao do maldito fariseu, o sistemático e nojento tipo falso profeta, ou seja, o principal integrante do bloco ideológico judeu que mais combateu, planejou, exigiu e obteve a morte do Jesus histórico, e contra o qual Jesus concentrou a sua luta, embora tenha combatido também os sacerdotes saduceus e os anciãos do povo. Anciãos do povo consiste na aristocracia latifundiária, agiota, cambista, empresarial, judaica daquela época. Os teólogos e sacerdotes fariseus, mais os saduceus, constituíam o bloco ideológico judeu, os quais, juntos aos anciãos do povo, formava o bloco histórico judeu. Gramsci explica o significado dessas noções, que nos ajudam muito no entendimento do contexto sócio-histórico em que Jesus combateu esses blocos e que foi perseguido e morto por instigação deles. Queira ver Gramsci no texto acompanhado de citações bibliográficas, cujo link consta aqui embaixo do vídeo. João Evangelista deixou registrado os aludidos aspectos análogos no livro Apocalipse, que focaliza a sócio-história em muito longa duração. Jesus representou na figura do grande dragão um modelo feudal de formação social, acompanhado do seu poderosíssimo clero, o maldito clero católico. Na fase final, isto é, entre 1400 e 1500, da longa vigência do dragão, desenvolveu-se o seu processo de complexidade. Então, ele decairia do seu poder e força iniciais, e enquanto ele decaía e se complexava, assim engendraria por dentro de si mesmo, e como resultante dessa complexidade, o recrudescimento das cidades, das classes médias, do comércio, de manufaturas, por fim, o grande dragão, ou seja, o modelo feudal de formação social, acompanhado do seu poderosíssimo clero, o maldito clero católico, engendraria a primeira fera, a que sobe do mar, ou seja, o grande mercado global, iniciado
por volta de 1500, com as navegações ultramarinas e formações de grandes impérios coloniais. Nesse mesmo contexto, em 1517, ocorreu um fenômeno que mudaria o rumo da sócio-história do Ocidente, conforme o mestre houvera mostrado. Ou seja, uma estrela, entre aspas, caiu do céu. Vejamos o texto pertinente. Diz lá no Apocalipse: o quinto anjo tocou a sua trombeta. Vi então uma estrela cair do céu, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E ela o abriu, e saiu do poço uma fumaça como uma grande fornalha. Apocalipse 9, 1, 2a. A figura da estrela simboliza o papel social de um singular ideólogo. A figura do céu simboliza aqui o campo do conhecimento. A estrela ideólogo caiu na terra, como disse o texto. Figura esta que simboliza o processo de produção material. A estrela ideólogo, ao incidir nesse processo, transformou-o no modo capitalista de produção, notadamente industrial. Neste sentido, o mestre diz: saiu do poço uma fumaça como a de uma grande fornalha. Isso está lá em Apocalipse 9, 2a. Nesses termos, o mestre se refere à antiga técnica de fundir ferro, que fora aperfeiçoada por volta da Revolução Industrial, para produzir ferro em larga escala. Nesses termos, o mestre chamou essa estrela ideólica de Abadão, que representa a característica marcante do papel sócio-histórico que viria a ser desempenhado por Lutero. O termo Abadão quer dizer, em hebraico, ruína, morte. O mesmo que Apolion, em grego, confira lá em Apocalipse 9:11. Lutero Abadão inventou e disseminou a ideologia do trabalho por devoção a Deus. Ou seja, um tipo de racionalização sistemática voltado para a maximização da produtividade e da acumulação de capital. Tipo de racionalização esse que Lutero diz mentirosamente ser querido por Deus e que consiste, conforme Max Weber notou, no cerne da ética protestante e do espírito do capitalismo. Com essa chave ideológica, trabalho por devoção, Lutero Abadão abriu o poço do abismo, isto é, o voraz e impiedoso processo de produção capitalista e respectiva revolução industrial, que vem até hoje. Que Jesus simbolizou, além da figura da fornalha, como já vimos, também na figura da primeira fera, aqui sobe da terra, processo de produção. Vê lá em Apocalipse 13:11 e 11:7. Poço abismal em que a humanidade iria cair até o fundo, isto é, iria submeter-se até o final dele. Jesus nomeou a estrela Abadão, o ideólogo Lutero, de falso profeta, em razão desta estrela falar falsamente, como se fosse profeta, e como se fosse em nome do Deus do amor, do direito e da justiça. Pois Lutero criou, de um lado, o processo insaciável de acumulação e concentração de capital, e do outro, a miséria e a opressão sobre os segmentos trabalhadores pobres. Desse modo, Lutero agiu de modo diametralmente oposto ao maior de todos os profetas, o Jesus histórico, que propusera e criara o processo de desconcentração
e desacumulação de capital. Nessa direção, Jesus recomendou na passagem do jovem rico que vendesse e distribuísse de suas riquezas para poder seguir Jesus. Está lá em Mateus 19, 16, 6. Em razão da estrela Abraão Lutero, ou falso profeta, haver desencadeado o processo capitalista de produção, segunda-feira, Jesus emprega, por vezes, e como meio de codificação da mensagem, o nome falso profeta, confira em Apocalipse 16, 13, 19, 20, 20, 10, no lugar da segunda-feira, ou seja, processo capitalista de produção. A enorme capacidade do processo de produção capitalista, segunda-feira, a que sobe da terra, conforme consta em Apocalipse 13, 11, a enorme capacidade dela gerar capital, posteriormente foi apropriada e controlada pelo capital financeiro. Desse modo, o processo, a produção capitalista, a segunda-feira, propiciou, a partir das décadas 70 a 80, ao desenvolvimento da imagem, que significa o equivalente em valor da primeira-feira, isto é, que se levantou do mar. Ou seja, a imagem ou o equivalente em valor ao grande mercado global. Essa imagem, ou equivalente em valor, consiste, portanto, no maldito sistema monetário e financeiro, que passou a ser desregulamentado, ou seja, autônomo e unificado globalmente. Veja lá isso, Apocalipse 13, 14, 15. David Heath adotou a formação desse monstro, grande instituição coletiva, autônoma e globalmente articulada, subordinando os indivíduos que a criaram. Queira ver no texto acompanhado de bibliografia esse autor. O mestre chama de imagem da primeira-feira, ou seja, sistema monetário e financeiro, também de abominação da desolação. Confira lá em Mateus 24, 15 e 22. Em razão da grande dimensão e dos inúmeros males que ela traria para a humanidade, o sistema financeiro. Do modo indicado, poderíamos prever e nos acautelarmos com relação ao que está por vir. No Evangelho de Mateus, o Jesus histórico já havia mostrado outros aspectos que se apresentariam como indício da sua segunda vinda. Confira lá em Mateus 24 e 3S, 25, 1S, notadamente a volta dos falsos cristos e falsos profetas. Diz ele: então, se alguém disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creias, pois não vão surgir falsos cristos, falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Se, portanto, vos disserem, ei-lo no deserto, não vades até lá, ei-lo nos lugares retirados, não creias, pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso está lá em Mateus 24, 23, 27. E Jesus acrescentou: onde houver um cadáver, uma pessoa alienada, aí se juntarão os apudres, os teólogos e sacerdotes de todas as religiões. Isso está lá em Mateus 24, 28. As modernas sinagogas de Satanás são congregações, catedral, templos, casa de oração, salão do reino e outros templos e edifícios dos gêneros. No vídeo palestra anteriormente mostrado, mostramos a natureza do conflito fundamental. Queira ver lá no YouTube, sob o título A Volta do Jesus Libertário e do Conflito Fundamental.
Conflito esse que emergiria na sócio-história em muito longa duração e que consistiu precisamente no conflito entre dois lados. De um lado, a localização social e o respectivo grupo de referência, publicanos, prostitutos e devassos, do Jesus histórico. E do outro lado, a localização social e o respectivo grupo de referência do bloco ideológico judeu, constituído de escribas e sacerdotes, fariseus e saduceus, mais os anciãos do povo, que era a aristocracia política e latifundiária, mercantil, agiota, campista, que vivia lá na entrada do templo. Os escribas e sacerdotes fariseus constituíam a classe média e detinham a maior parcela de controle ideológico e mobilização social, notadamente sobre a massa social pobre e trabalhadora. De senso comum. Controle esse obtido através da doutrinação discriminatória feita nas inúmeras sinagogas, que Jesus chama de sinagoga de Satanás, lá em Apocalipse 2:9, e que eles plantaram ao longo do tempo, tanto dentro como fora da Palestina. Sinagogas de Satanás em que os fariseus e os seus seguidores combatiam, mesmo depois da morte de Jesus, os membros de núcleos igualitários de genuínos seguidores de Jesus, discriminando e difamando-os também fora da Palestina. Ao exemplo da sinagoga de Satanás, plantada pelos fariseus na cidade de Esmirna, lá em Apocalipse 2, 8, 11, e outra na cidade de Filadélfia. Confira lá Apocalipse 3, 7, 13. Mostramos também, anteriormente, que o modelo de conflito indicado anteriormente é análogo ao que já ocorre na atualidade no Brasil e em outras partes do mundo, entre dois lados. De um lado, o grupo de referência constituído de LGBT, prostituta, ativista feminista, devassos e os publicanos modernos, que é homólogo ao grupo de referência do Jesus histórico, ou seja, é homólogo ao grupo de publicanos, prostitutas e devassos, em que Jesus tinha como grupo de referência. E do outro lado, o bloco ideológico, fundamentalista, constituído por teólogos e sacerdotes evangélicos, protestantes, católicos, maometanos, ortodoxos, cientificistas e outros. O número de teólogos e sacerdotes protestantes e evangélicos e outros congêneres vem crescendo, notadamente a partir de meados do século passado, na América Latina, sobretudo. Isto em comparação com a podridão teológica e sacerdotal católica. Assim, eles, os protestantes, crescem exercendo controle e mobilização social sobre uma parcela cada vez maior de ovelhas robôs, ou seja, senso comum. Controle esse obtido através de doutrinação feita nos inúmeros templos, cuja função é análoga às sinagogas dos fariseus, que Jesus chamava de sinagoga de Satanás, como está lá em Apocalipse 2:9, e que eles chamam de congregação, catedral, templo, casa de oração, salão do reino e outras denominações desse gênero, cuja função é a mesma e consiste em local, um templo edifício, onde o escriba, ou seja, o teólogo moderno, e o sacerdote moderno pseudo-cristão, impiedosamente adestram, submetem ideologicamente e exploram economicamente pessoas de senso comum, notadamente aquelas desorientadas, e
ou que estejam passando por algum tipo de dificuldade séria, doença, morte de parente, desemprego, etc. Os novos fariseus, que são os sacerdotes protestantes e evangélicos, e seus modernos escribas, teólogos, adestram suas vítimas através de crack ideológico, que consiste nas doutrinas religiosas falsas e alienantes, que tornam suas vítimas ovelhas submisas ideologicamente e cadavéricas, ou seja, alienadas. Assim, os modernos escribas e sacerdotes das diversas religiões pseudo-cristãos exploram economicamente suas respectivas vítimas, as ovelhas robô, de senso comum. Mostramos também, anteriormente, que nos encontramos contemporaneamente no ponto do curso sócio-histórico em muito longa duração, em que esse conflito no grupo de Jesus e dos sacerdotes fundamentalistas eclode atingido o seu ponto máximo. Diversos indícios já mostram, no Brasil e em toda a América Latina, a ascensão do bloco ideológico constituído por escribas, ou seja, teólogos, e sacerdotes evangélicos, protestantes e outros do mesmo gênero, os quais formaram, sobretudo no Brasil, grupos coesos para agirem coordenadamente nos aparelhos do Estado. A exemplo da chamada bancada evangélica, que criam no legislativo lobbies, com o objetivo, por exemplo, de eleger leis que criminaliza as pessoas do grupo de referência contemporâneo, homólogo ao do Jesus histórico, LGBT e outros. Muitos deles já ocupam cargo no Poder Executivo, ao exemplo de político ligado ao bispo Bacedo e outros, além de se infiltrarem nas Forças Armadas, etc. É como um câncer religioso. O IBGE vem divulgando dados estatísticos pertinentes ao crescimento da população de escribas, ou seja, teólogos, e sacerdotes fundamentalistas, análogos, respectivamente, aos escribas e sacerdotes fariseus da época de Jesus histórico, e semelhantes aos fundamentalistas islâmicos. Os fundamentalistas modernos, análogos aos antigos fariseus, vêm aliciando proporcional número de ovelhas robô. Esse quadro se mostra ainda mais perigoso em razão da tendência que a projeção acerca do crescimento numérico desse clero fundamentalista é adverso ao sentido original da doutrina de Jesus. A tal projeção parece indicar que dentro de 2 ou 3 décadas eles poderão se tornar hegemônicos, de modo análogo aos seus malditos homólogos fariseus na época do Jesus histórico. Tudo isso nos leva a crer que o quadro sócio-histórico em que o Jesus histórico emergiu anteriormente apresentou determinados aspectos e padrões, os quais vêm se reproduzindo na atualidade. Naquela época ele se deparou, Jesus, com os escribas e fariseus como os seus principais e mais sistemáticos opositores, e concentrou o embate de ideias, sobretudo contra estes. Portanto, na iminência da segunda vinda do Cristo, ele deverá se deparar com os modernos escribas, teólogos e sacerdotes fariseus, isto é, protestantes e evangélicos, concentrar de início
a luta contra estes ideólogos e suas respectivas modernas sinagogas de Satanás. Obrigado pela atenção. Mas veja, aqui embaixo do vídeo, o link deste tema, na forma de texto, com citações e outras informações mais. Até a próxima oportunidade.